Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Existe uma música de Tim Maia, muito antiga, e uma das estrofes dessa música diz assim: agradeça, se acaso tiver, alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé. Ele, na realidade, está falando de gratidão. E muitas pessoas podem estar numa casinha de sapé, uma casinha simplesinha agora, e serem felizes. E muitas pessoas podem estar, nesse momento, numa mansão e não serem felizes. E muitas pessoas não estão nem numa casinha de sapé, nem numa mansão, mas se sentem como se estivessem num deserto sem água, numa sequidão, num momento difícil. O texto que nós acabamos de ler, esse Salmo 114, ele se refere ao período que Israel, após sair do Egito, do cativeiro do Egito, vão para o deserto. E ali no deserto, como todos nós sabemos, é um lugar de uma grande sequidão. É um lugar que não tem alimentos. É um lugar de um grande isolamento em relação às outras terras produtivas. É um lugar que não tem como trabalhar. É um lugar, vamos dizer, de quem vive nessa região, se sente às vezes isolado e às vezes pode até entrar dentro de um estado de murmuração. O deserto, então, significa um lugar que não é hospitaleiro, que quase ninguém quer estar nele. Mas exatamente nesse deserto que Deus vai demonstrar as maravilhas dele. E é sobre isso que eu gostaria de falar, sobre as maravilhas do Senhor no deserto. E não vamos pensar só um local árido, mas um deserto que pode ser até mesmo numa cidade. Um deserto que pode ser até mesmo dentro de você. Mas existem maravilhas no meio do deserto? Sim. Como é que nós podemos ter maravilhas do Senhor no deserto? O versículo 2 diz assim: Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. Primeiramente, para nós termos as maravilhas do Senhor no deserto, e vamos dizer, até nesse deserto que nós estamos passando agora, de confinamentos no nosso lar, há necessidade de nós sermos o santuário de Deus. O texto diz: Judá se tornou o seu santuário. Primeiramente, para que nós tenhamos as maravilhas do Senhor, nós temos que ser um santuário de Deus. Durante o período em que Israel, ou também chamado de Judá, esteve no deserto, ali no deserto aconteceram umas coisas mais notáveis. Por exemplo, foi no deserto que eles construíram o tabernáculo de Deus. Foi no deserto que eles ergueram o altar do sacrifício. Foi no deserto que eles construíram
todas as coisas para serem colocadas ali dentro do tabernáculo, como por exemplo, o candelabro da iluminação, a arca, o propiciatório, o lugar dos pães da propiciação, o altar do incenso. Eles construíram o santo lugar e o santo dos santos. Na realidade, eles estavam tornando o deserto a casa de Deus, quando construíram o tabernáculo. Assim também, para que nós possamos viver no deserto e não termos, vamos dizer, as consequências negativas do deserto, nós temos que construir um tabernáculo a Deus. E esse tabernáculo a Deus deve ser aqui dentro. A Bíblia nos diz que nós somos o templo onde o Espírito Santo habita. Nós temos que construir o altar do sacrifício, o altar do holocausto. É exatamente, nós construímos dentro de nós a cruz do Senhor Jesus Cristo, aonde Ele morreu. É a gente estar nesta presença do Senhor Jesus Cristo diante da cruz. O altar do sacrifício era o lugar onde era oferecido o sacrifício, a ovelha, ou o boi, ou o animal que era trazido diante de Deus, para que este, ao morrer e ter o seu sangue colocado diante de Deus, no lugar chamado propiciatório, em cima da arca, Deus então perdoaria os pecados. Nós temos que ter esse altar dentro de nós. Nós temos que ter o propiciatório de Deus dentro de nós, para que nós possamos ter o perdão do nosso Deus. O perdão para nós é fundamental. Antes de entrar no tabernáculo em si, havia esse altar que ficava do lado de fora do tabernáculo. Assim significando também que o Senhor Jesus iria ser morto fora da cidade de Jerusalém. E lá ele foi colocado, crucificado, para que nós pudéssemos ter o perdão do nosso pecado. No nosso deserto, na nossa casa, nós temos que ter esse altar. O altar do oferecimento a Deus dos nossos erros, dos nossos pecados, para que sejam perdoados, lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É necessário também nós termos o candelabro. O candelabro era exatamente uma peça grande, com várias lâmpadas colocadas para a iluminação do tabernáculo. Assim também, nas nossas vidas, nós precisamos de iluminação. E como eu já falei, Jesus é a luz. Ele diz que a luz desse mundo é Ele. E nós precisamos dessa luz dentro de nós, para que Ele possa iluminar dentro das nossas vidas a própria presença dEle, para que Ele possa iluminar dentro de nós a esperança, para que Ele possa iluminar dentro das nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos, nesse momento, desfrutar dEle mesmo dentro de nós. Nós precisamos, além do candelabro da iluminação, nós precisamos do lugar dos pães da propiciação. Era um lugar que se colocavam os pães, que também eram oferecidos a Deus. E nós sabemos que o pão que é oferecido a Deus foi o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter o pão, que é o alimento para a nossa alma, que é a própria pessoa do Senhor Jesus. Nós precisamos comungar com o Senhor Jesus nesse momento. Nós precisamos nos alimentar dele. Mas nós também precisamos do altar do incenso. O altar do incenso era onde era queimado o incenso, para que pudesse subir uma fumaça aromática diante de Deus. O nosso altar do incenso é a nossa vida de oração, é orarmos, é buscarmos ao Senhor. Deus se sente
alegre. Deus se satisfaz com a oração do seu povo. E quando nós oramos, sobe esse aroma gostoso diante do Senhor. Nós precisamos ser santuário de Deus, tendo o incenso sempre queimando na presença do Senhor. Nós precisamos, como santuário de Deus, termos um lugar santo. O lugar que nós entramos e que nós nos santifiquemos diante do Senhor. Nós precisamos entrar dentro do Santo dos Santos, diante da arca do Senhor, e ali também gozarmos e usufruirmos da presença do Senhor. Aquele deserto poderia ser um deserto de tristeza, mas se torna um deserto agradável quando o seu próprio povo se torna um santuário de Deus. E é isso que Deus quer, que você seja, nesse momento, um santuário do Deus vivo. Mas o deserto pode ser maravilhoso, não só quando nós nos tornamos santuário de Deus, mas quando também nós nos permitimos sermos guiados, orientados, dirigidos por Deus. Nesse versículo que nós acabamos de ler, versículo 2, diz assim: Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. Israel se tornou domínio do Senhor. A palavra domínio está ligado com alguém que exerce uma função de senhorio. Ou seja, Israel permitiu Deus ser Senhor da vida deles ali no deserto. E o senhorio foi exatamente para orientar o povo naquele momento de deserto. E olha que coisas maravilhosas Deus fez. Deus deu habilidades àquele povo no período do deserto. Hoje talvez você pode ficar sem fazer nada e simplesmente sentir solidão, tristeza porque não está fazendo nada. Mas mesmo aí onde você está, Deus pode te encher de habilidades. Esse é o momento de se reinventar e reinventar também novas funções na nossa vida. A internet é um grande campo de invenções que nós podemos, nesse momento, observar e também criar novas habilidades. Naquele período ali, nos diz a palavra do Senhor que Deus deu habilidade, por exemplo, a Bezalel e a Oliabe. Lá em Êxodo 35, 31 a 36, nos fala sobre isso. Lá diz: o Espírito de Deus os encheu de habilidade, inteligência, em conhecimento e em todo artifício. E para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze. E aí vai dizendo, quando chega no versículo 36, diz: encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre, até a mais engenhosa. Deus os encheu de engenhosidade no deserto. Esse é o momento de você pedir a Deus que o senhorio esteja sobre a sua vida para Ele te orientar. Lá em Êxodo 35, 25, com respeito às mulheres, diz assim: todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Versículo 26 diz: e todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Veja, Deus as moveu em habilidade. Esse é o momento de você buscar a Deus e pedir habilidade. Deus, abre a minha mente o que eu devo fazer. Nós vimos essa semana que Deus acendeu uma habilidade numa família para pagar a faculdade da sua filha. E foi o quê? Fazer pamonha para poder pagar a faculdade. Assim Deus é capaz de nos dar habilidades. Vi as crianças, por exemplo, fazendo bolo, fazendo
coxinhas e N outras coisas. Esse é o momento, não é da gente ficar parado, cabeça baixa, triste, é da gente pedir a Deus, Deus me oriente. O que devo eu fazer? E Deus dá habilidade. Deus deu essas habilidades a todas essas pessoas. Por quê? Porque elas permitiram o senhorio de Deus sobre a vida delas. Este é o momento de você buscar esse senhorio e pedir, Deus, me dê habilidade para fazer algo diferente, para você criar. Quantas coisas podem ser criadas e você não vai ficar aí lastimando, eu não tenho trabalho, eu não vou sustentar a família, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Peça a Deus e Deus dá a sabedoria, diz a palavra do Senhor. Mas existia ali um grupo de pessoas que estavam no meio do povo de Israel, mas não criam. Era o grupo de murmuradores. A gente vê muito isso. As pessoas murmurando hoje em dia, murmuram disso, murmuram daquilo outro, murmuram do governo, murmuram disso. Está sempre procurando murmurar. E lá havia alguns murmuradores. Miriam, a irmã de Moisés, começou a murmurar contra ele. E Deus foi e a castigou, mandou a lepra sobre ela. Havia também um grupo de pessoas que eram meio incrédulas. E quando Deus disse para eles entrarem na terra prometida, eles ficaram com medo daquilo que havia dentro da terra prometida, dos gigantes, fortalezas, exércitos e N outras coisas. E por causa dessa incredulidade, eles tiveram que viver mais 40 anos no deserto. Talvez você, mas Deus já está bom, esse período já está bom, eu já não aguento mais ficar no deserto na minha casa. E aquele povo teve que ficar 40 anos, não foi um mês, não foi alguns dias, foram 40 anos. Por causa de quê? Da murmuração. Tiveram outros, por exemplo, um grupo relacionado a Coré, Datã e Abirão, que eram opositores de Moisés e só reclamavam de Moisés e queriam a liderança de Moisés. A gente vê muito isso hoje. Cada um querendo puxar o tapete do outro. E esses, queridos, infelizmente, o deserto foi uma tragédia para a vida deles, ao ponto que Deus até os matou e os tirou definitivamente, porque não estavam ali para se alegrarem e agradecerem a Deus. É importante, nesse momento, a gente viver o senhorio de Cristo. Lá em Mateus 11, 29 e 30 diz o quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O senhorio de Cristo é suave e o seu fardo muito leve. Qual foi o resultado? Quando eles se tornaram o santuário de Deus e aceitaram o senhorio de Cristo. Primeiro, irmãos, esse salmo diz no versículo 3, o mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Aí o versículo 5 diz, que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Meus queridos, quando eles adentraram o deserto, Deus abriu o mar vermelho para que eles passassem. Quando eles saíram do deserto, Deus interrompeu as águas do Jordão. Sabe qual foi o resultado? Viram os milagres de Deus. Durante o deserto, irmãos, eles também viram. O versículo 7 diz, estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Versículo 8,
o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Deus fez com que da rocha saísse água para que eles bebessem. E não foi só isso. Deus mandou carne, cordonizes vieram do céu, Deus mandou o maná dos céus, Deus deu vitória para eles contra os inimigos, Deus trouxe para eles uma nuvem que durante o dia permanecia sobre o tabernáculo, e quando a nuvem levantava, eles se levantavam e seguiam. Deus deu para eles uma coluna de fogo para iluminar, que estava diante ali do tabernáculo. Ou seja, Deus os aquecia durante o frio do deserto, e durante o calor do dia, Deus trazia uma nuvem, que era uma nuvem para que eles pudessem ficar ali debaixo do frescor, da sombra daquela nuvem. Queridos, esses foram os milagres durante o período, e acredito que muito mais outras coisas eles viram ali, da manifestação de Deus. Eu gostaria de concluir pensando exatamente, estamos no deserto do confinamento. Apesar que no luxo dentro das nossas casas, mas o que mais angustia as pessoas não é estar dentro de casa, é sentir um deserto emocional na sua vida por estar dentro de casa. E por isso muitos estão tristes, abatidos, depressivos, solitários. Essa música que nós vimos aí, de Tim Maia, ela diz assim, agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Quem você gostaria que estivesse sempre com você? Eu espero que seja Deus. E ele diz, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé. Talvez você está numa casinha de sapé, aí enclausurado. Mas agradeça. Agradeça a Deus, porque aí no deserto, aonde você está, tem um Deus fabuloso. E aí dentro da sua vida que você acha que é um deserto, o Senhor se faz presente. Então faça da sua vida um tabernáculo. Faça de Deus o seu Senhor. E aí, com certeza, você vai ver a manifestação da glória de Deus na sua vida, como Israel viu no deserto. E eu quero te perguntar, não está na hora de você mudar? Não está na hora de você perceber que mesmo nesse deserto que estamos, Deus pode fazer maravilhas na sua vida? Mude. Torne o seu deserto um santuário de Deus. Torne o seu deserto um lugar onde o senhorio de Deus está. E você vai ver as maravilhas de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.